Mano Gica, muito boa noite. Boa noite, mano Álvaro. Boa noite aqui, os nossos manos e manas, os nossos seguidores. Estamos aqui mais uma vez para analisar uma situação muito interessante. E é mais uma das nossas tarefas, né, como fazedores de opinião, claro, né, analisar essa situação que tem sido recorrente, nacionais ou estrangeiros. Mano Gica, me fizeste lembrar para dizer aqui a todos que nós aqui fizemos análises, portanto, das situações prementes, não é? Aquelas mais agudas de Angola, de África, de outras nações africanas, não necessariamente dos palopes, os países de língua portuguesa, mas todos os outros países africanos. E também nos mergulhamos nos assuntos de outras nações. Aqui se analisa a política, se analisam os factos que têm a ver diretamente com a vida do africano pelo mundo, tudo aquilo que cria um impacto, tanto faz positivo como negativo na vida do africano, nós aqui falamos. Então, ontem estivemos a falar sobre a violência da criança, estivemos no Instagram, foi uma live muito dinâmica. O Mano Gica trouxe análises, aspectos muito interessantes. A propósito da live de ontem, Mano Gica, será que houve algumas coisas que esqueceste de dizer e depois te lembraste? Não, eu acho que. Não, eu acho que a live de ontem nós esprememos bem a situação da criança e uma das questões que eu queria abordar, né, e tinha em mente para abordar ontem, era 5 pontos muito importantes para que na próxima legislatura parlamentar fosse levado com muito mais seriedade, sobretudo da criança. Primeiro, propor aos parlamentares para que tenhamos 2 comissões parlamentares importantes. A Comissão Parlamentar para a Educação, focada diretamente só na primária e na secundária, porque o indivíduo, tendo a primária e a secundária bem feita, ele tem um alcance para ser um bom profissional, para fazer o que quiser, ser canalizador e tomar uma decisão. Vou continuar com o meu estudo superior, mas tem que ser escrutinado, tem que ter alguém a ver. E depois outra comissão parlamentar é uma comissão parlamentar para a criança, somente para os assuntos da criança, em que nessa comissão nós entregamos 5 pontos. Começamos pelo ponto número 1. Nós, na Constituição angolana, temos um ponto muito importante, que é o ponto número 5, que não podemos ter crianças em idade escolar a trabalharem. Isto deve ser controlado. Número 2, as crianças em conflitos com a lei. Tem que se criar instituições em que as crianças em conflitos com a lei sejam cuidadas, sejam tratadas e saiam de lá reformadas para boas pessoas para regressarem à sociedade. Número 3, nós não podemos, República de Angola, lutamos para o fim do apartheid e até os nossos cotas estranham bué com o fim do apartheid e o menino albino, o vulgo quilombo, quer dizer, ser posto da sala por ser fora da sala por ser albino. O menino albino é prosseguido, é vítima. Os meninos albinos são vítimas, aqueles miúdos estão a ser flagelados de discriminação. Nós não podemos aceitar isso, nós temos que lutar. Número 4, é importante que se faça sentir que em Angola a voz das mulheres tenha um alcance.
e que elas sejam decisoras naquelas instituições onde estão. Não se aceita, em pleno 2022, nós temos a comissão, o grupo das mulheres parlamentares, nem sequer uma vírgula escreveram sobre os abusos das mulheres. Eu não critico elas, mas para mim cheira-me a machismo aí, cheira-me a machismo. Esse é o ponto número 4. O ponto número 5, que os direitos humanos das crianças angolanas, no geral, sejam salvaguardadas, não só em tempo das eleições, em todo momento. É a continuidade, tem que haver consistência. Portanto, esse era algo que eu tinha escrito, mas também esqueci por causa de, prontos, com a força do debate, e entra mais um Sim, 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 tema, de facto, de e a facto, gente... de facto. E depois ontem tivemos o engenheiro Jerônimo pela primeira vez, e Uhum, demos um pouco mais de espaço a ele, não é? exato, Para exato. poder se exprimir mais. Mas pronto, estamos aqui, vamos avançar. Temos muitos temas que vamos continuar a trazer aqui com Mano Gica e outros opinionistas, aqui, opinionistas, fazedores de opinião. Temos um leque vasto. Há muitos até não têm mais passado, mas queremos lembrar, nós temos um leque de fazedores de opinião. Temos, olha, aqui já tem uma das irmãs que está a reagir àquilo que tu disseste, Mano Gica. É Hum, muito bom, Gica Tetema, todos têm direitos, direitos humanos sejam salvaguardados. Muito bom. Esta é a nossa irmã Wanda Arriscado. Mano Gica, uhum. o jornalista Gama, não é? O José Gama, José ele Gama. traz esta notícia no Clube Capa, da qual ele não é o único que bateu esta notícia. Houve tantos outros que também bateram essa notícia, a Folha 8, os jornais estrangeiros, jornais espanhóis, e isto até aqueceu muito na política espanhola, do qual o Procurador-Geral da República Espanhola ou do Reino de Espanha, não, digamos assim, o juiz, não é? Não já não me lembro se era o juiz ou o Procurador-Geral do Reino da Espanha teve que pedir demissão porque o Estado angolano, não é? Pressionou para que este julgamento, para liberar o corpo do malgrado José Eduardo dos Santos, fosse entregue ao Estado angolano. Então, o Estado angolano pressionou, o Estado angolano esquece que existe no Reino da Espanha a divisão de poderes. Sim, a Tribunal é separação, tribunal, separação do poder, exato. Uhum. separação de poderes. Portanto, tribunal é tribunal, a coroa é coroa, o poder executivo é outro, o poder legislativo é outro, não é? Mano Gica, nesse ponto, a pressão do governo angolano para com o governo espanhol ou os tribunais espanhóis, o que é que tu tens a dizer com isso? No sentido da situação do corpo do malogrado Zé Eduardo dos Santos. Exato. Mano Álvaro, o grande problema que está ali é que o executivo angolano, ou o Estado angolano, nesse caso, quer esgotar todas as suas opções no sentido de trazer o corpo do José Eduardo dos Santos até quem está lá nessa missão é o general Furtado. Exato. Quer trazer, quer fazer tudo, mas tudo aquilo que pode, e sabemos que Furtado é militar, e militar vai cumprir escrupulosamente com aquilo que o seu comandante em chefe o mandou fazer, é de trazer o corpo. Mas o Mano Álvares já respondeu e já falou necessariamente o que era mais importante. Existe ali separações de poder, poder separado. Portanto, a democracia representa e os poderes estão ali no ponto de vista representativo. Então, fazendo pressão para que alguém cede sem que seja com base naquilo que for os trâmites da lei e os trâmites legais, isto não vai acontecer. São caminhos muito difíceis, são espinhos árduos de se espremer, e isso é uma confusão que, para mim, como africano, nos envergonha muito passarmos esse tipo de vexame que nós já não devíamos estar a passar. E são sempre os mesmos. De facto, Mano Gica, eh,
Estou aqui a tentar aquecer o nosso debate, mas vamos entrar exatamente naquilo que é a notícia e aquilo que faz objeto da nossa live de hoje. E vamos analisar juntos. Este caso está no tribunal, não é? O governo angolano está a fazer, portanto, está a tentar fazer a sua parte, tentar ganhar a causa no tribunal, como já bem disseste. É uma situação que se tornou vexatória, é um vexame, vergonhosa. Isto é uma vergonha não só para Angola, mas é uma vergonha para toda a África. Yeah. Agora, imagina só a que ponto o caso chega. José Eduardo dos Santos termina o poder, vai, não é? Se retirou para a Espanha e ele entra na Espanha com passaporte diplomático. Uhum. Ok, passaporte diplomático, existem esses acordos, ele entra, mas ele permanece mais do que 90 dias, que é o regulamento. Quem entra com passaporte de serviço ou passaporte, digamos assim, diplomático, pode permanecer no território 90 dias, que ninguém não lhe incomoda. Depois dos 90 dias caduca e tens que abandonar o território. Caso contrário, tu tens que solicitar, não é, a permanência naquele território. Sim. No caso de José Eduardo dos Santos, mano, vamos analisar bem esta coisa. Ele entra com um passaporte diplomático, talas, se estagnou lá, se estabeleceu. 2 anos esteve em Barcelona sem problemas nenhum. Nem a polícia lhe foi incomodar, ninguém lhe foi incomodar. Foi ver, portanto, visitar a filha em Dubai, que perdeu o esposo, voltou em Espanha, também a Espanha não lhe complicou. Mas agora, entra na sede, o caso dele agora, depois do dele falecer, entra no tribunal o caso, estamos a descobrir que o senhor estava ilegal na Espanha. Estava ilegal por quê? Porque superou os 90 dias que ele poderia permanecer no território espanhol. Mano Gico, isso é normal? Como é que um ex-chefe de Estado vai permanecer num território, não é? Entra com passaporte diplomático, mas depois permanece mais do que isso. E o governo espanhol não tinha, não tinha nenhuma informação oficial do governo angolano, dizendo: epá, o nosso ex-presidente está no vosso território, por favor, cuidem dele, ponham assistência, digamos assim, de A seu proteção dispor, yeah. civil, que se disponha à proteção civil. Mano Gica, qual é a tua leitura? Como é que pode funcionar? Como é que o nosso Estado chegou ao ponto? Porque aquilo é abandono. Primeiro, abandonaram o senhor e, ao mesmo tempo, ele próprio, o Molgrado, falecido, como é que ele não tinha noção, não mexeu? As filhas, como é que as filhas também não deram conta do recado? O que é que se passou exatamente? Não, eu acho, Mano Álvaro, é assim, antes da gente analisar e observar todas essas situações que tu mencionaste aí, há uma questão que a gente tem que analisar e que fique e que seja uma lição para os líderes africanos, os nossos líderes. Portanto, Zé Eduardo dos Santos é um líder que tem uma herança política muito profunda e nós devemos dizer que Agostinho Neto foi grande, mas a grandiosidade do Agostinho Neto ficou para trás porque o Agostinho Neto não supera o tempo do João Lourenço, da presidência de José Eduardo dos Eduardo Santos. Santos. E eu acho que se nós estamos a optar por uma democracia diferente, já não vamos ter ninguém na história da nossa Angola que vai ficar o tempo que o José Eduardo dos Santos ficou. Os nossos líderes se negaram, são pessoas que eu digo lutam contra eles próprios. Não podíamos estar nessa situação se as coisas fossem bem organizadas. Se nós pelo menos tivéssemos capacidade de reerguer hospitais no sentido das coisas estarem melhor. Mandela morreu na terra dele. Se o médico que cuidou Mandela é loiro, se é uma pessoa ruiva, se é um negro, se é um mesquitele, se é um indiano, são pessoas que estudaram com dinheiro feito na África do Sul. E eu só digo isso. É uma pena analisar a situação do presidente dos Santos assim,
mas aqui fica um exemplo para todos nós. Se está a mostrar que não há organização, ou não há sincronismo, ou não há, pelo menos nessa fase que o homenzinho já desapareceu aqui, as pessoas dizerem vamos dar 2 passos atrás, estou a ver que José Eduardo dos Santos vai ser a mesma coisa como Robert Mugabe, e que vai haver um funeral só mesmo com a família e não vai haver honras de chefe de Estado no seu funeral quando se estiver a pôr o seu corpo debaixo do túnel. Prontos, as famílias têm o seu poder de decisão quanto a isso, é legal, é legítimo. O Estado angolano está a tentar fazer o seu melhor, mas que perante ao Estado espanhol, da forma que a representatividade política e democrática é composta na Espanha, não tem como fazerem uma outra forma para o corpo do presidente João Lourenço, porque todo mundo está atento, quer os historiadores, quer os jornalistas, quer até os cartunistas, porque agora já há uma leva de sérios desenhos dos cartunistas espanhóis sobre essa situação do José Eduardo dos Santos. A falha está do nosso lado, nós devíamos fazer as coisas melhores, perdemos tempos a lutar com coisas que não nos levavam a lado nenhum, a reduzirmos a nada situações fúteis, e hoje estamos perante essa situação. É bom que nós olhemos com isso com muita seriedade, porque ninguém vai sair dessa vida sem passar por situações como essa enquanto nós vivemos nesse tipo de posição. Dá-me aqui a sensação de que se está-se a prosseguir e ao mesmo tempo também se destruir. E não é isso que nós queremos para a nossa África e sobretudo para os nossos líderes africanos, que José Eduardo dos Santos, de qualquer forma, é referência para muita gente. Sim, porque, Mano Gica, querermos ou não, por mais que nós possamos aqui tentar fazer o recorde, não é? Daquilo que foi, digamos assim, como é que se diz, em Angola tem na gíria angolana, o consulado de José Eduardo dos Santos, por mais que ela foi conturbada, podemos dizer que ele devia fazer mais do que aquilo que ele fez, não fez nada, destruiu o país ou não. Disseste bem, o tempo da governação de José Eduardo dos Santos foi tão. Ele teve tanto tempo suficiente para fazer coisas extraordinárias naquele país. Agora, ele usou esse tempo todo para fazer vida de alguns, e ao fazer vida de alguns foi prejudicando a vida de milhares. E nós sabemos disso. Bom, não é hoje portanto, a plateia para falarmos sobre isto. Voltando no nosso tema, mano, eu vejo que José Eduardo dos Santos, esta é a minha suposição, e assumo aquilo que eu vou dizer. Eu penso que José Eduardo dos Santos entra em Espanha, ou ele tem lá também costas largas, do qual ele vai, estava à vontade lá, e não haveria nenhum incômodo, só para nós vermos que no consulado de José Eduardo dos Santos havia boas relações do governo angolano e o governo espanhol. Angola comprou muitos serviços da Espanha, mas muitos serviços. Serviços da polícia, serviços da marinha, serviços do exército, serviços tecnológicos de várias ordens. Bom, quem estava a liderar Angola era José Eduardo dos Santos. Portanto, ele é quem tinha o dossiê da diplomacia junto da Espanha. Não pode dar-se o caso, porque essa é uma situação vergonhosa que a África tem vivido, que muitos líderes africanos não têm só a cidadania do seu país, mas também têm cidadania estrangeira. Não seria o caso também de José Eduardo dos Santos, que, para além de ser presidente de Angola, ele tinha uma segunda nacionalidade que lhe dava permisso, digamos assim, a possibilidade de estar na Europa à vontade. Mano Gico. Exato. Mano Álvaro, eu em 2016 estive em Málaga. Fiquei 3 semanas em Málaga, fui lá passear com a família.
tem alguém da família né, que vive lá em Málaga, e as noites, assim como estava muito quente, aquele era mês de agosto, às noites eu ia assim correr na praia ou andar ali um bocado, e essa coisa da gente gostar de querer saber de informação, de política, de ler as notícias, e ali tinha um quiosque, e eu me aproximei a alguns espanhóis e fomos conversando. E que eu fiquei a saber, porque eles estavam a dizer que tinha muitos árabes a viverem lá na Espanha, e que havia um concurso do governo espanhol, em vez de dar visto de permanência, aquele Golden Visa, o visto de ouro, você Uhum, investia um determinado dinheiro, mais de 130 mil euros, se eu não estou em erro, uhum. e em certos negócios ou em certas coisas, você tinha direito à nacionalidade. Em Espanha. Em Espanha, a Espanha abriu a porta da nacionalidade para aqueles que não eram residentes em Coissó. Então, quando o José Eduardo dos Santos e a sua família, e nesse 2016, o José Eduardo dos Santos estava a passar férias em Espanha, em Marbella, onde Hum. a areia é uma areia assim muito fina. O José Eduardo dos Santos, no momento que eu estava lá, já estávamos a fazer ativismo, a informação que tinha nos chegado é que ele estava e tudo, sobretudo em Marbella, com a sua família. Só pode-se dar o caso de José Eduardo dos Santos ter nacionalidade espanhola. Por que não? A gente Pois, pode porque, fazer. está a ver, Manujica, observemos aqui uma coisa. Yeah, vamos ficar assim a par e grado. Observemos uma coisa, Manujica. Mesmo quando ele era presidente da República, como estás a bem dizer, ele ia facilmente para a Espanha, passar as férias, o tratamento e mais qualquer coisa. E Uhum. nós sabemos na cultura europeia, a democracia europeia condena muito, não é? As práticas, as más práticas de democracias, digamos assim, fantasiosas. E Angola, no consulado de José Eduardo dos Santos, a nossa democracia era fantasiosa. E José Eduardo dos Santos era muito criticado. Olha o caso que muitos outros que estavam na condição de José Eduardo dos Santos, depois dos seus consulados, nunca quiseram meter os seus pés no território europeu. Yeah. Eles sempre ou iam para a América do Sul ou então iam para as Ásias. Mas José Eduardo dos Santos nunca teve nenhum problema. Ele vinha para a Europa à vontade. E- Ninguém. Mano, queres dizer? Não, só um minuto, Manova. Pois, então, caros amigos, Pois, José pois, Eduardo. pois. Pois, Estava só pois, aqui. pois. Aham. Não, mas Manova, dá-se o caso mesmo de o próprio presidente José Eduardo dos Santos, para além de nós analisarmos essa situação dos outros que preferiram ir na América do Sul, e aqui há um critério muito importante: José Eduardo dos Santos faz parte da geração que lutou contra o imperialismo, que lutou para a luta de libertação em África. E muitas dessas pessoas, em muitas terras ocidentais, estes líderes não são bem-vindos. Mas José Bem-vindo. Eduardo dos Santos está aí, está bom. Entra, sai, é polêmica, sai nos grandes jornais do Ocidente. Dos Santos fez um trabalho de casa aí muito forte, e o qual não vão me dizer que é porque ele é estadista. Não, não é porque o caso dele de estadista que lhe fez com que ele tivesse isso. Eu acho só que no fim as coisas ficam mais peca pela forma que as coisas acabam, e as coisas deviam acabar diferente, devia ser uma coisa muito mais organizada. Tá vendo, Manu? Sim, 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 sim. Não, eles deviam ser muito mais organizados, porque olha o caso que o juiz faz, não é? Diz o seguinte, o juiz, olha, eu penso que até tem uma parte aqui que era bom de ler aqui. Portanto, o governo angolano alega que a residência permanente de José Eduardo Santos é em Luanda. Porém, ficou provado em tribunal que durante os 3 anos que se fixou em Espanha, o antigo chefe de Estado apenas saiu deste país 2 vezes. Em 3 anos, ele só saiu 2 vezes. Saiu uma vez para ir ao Dubai ver uma das filhas que perdeu o esposo e outra vez que foi a Luanda a pedido de noivado do filho, e que todos nós sabemos. E essa
é essa saída, é essa vinda dele ali em Angola, que também começou já a espoletar outros problemas. E o Sim, governo exato. angolano quis já reter o homem em Angola, mas não conseguiram lhe reter. Agora, ali também devemos perguntar, e fica a resposta no ar. O porquê que tentaram lhe reter e não conseguiram lhe reter? Yeah. Desde Não, que mas Álvaro, ele ficou muito tempo em Angola e dizem até que não tomou a medicação, ficou muito mais tempo daquilo que ele queria. porque Mano Gica também aí ficou lá, nem tomou medicação. Epa, Exato. este homem estava mesmo no abandalho. Este Líder, homem estava no líder abandalho. num abandalho grande e depois com aquela idade a não tomar a medicação é prejudicial, isso é Muito, desumano. muito, Né? muito, muito, muito. Olha só o que é que diz a nota do José Gama. Desde que está em Espanha, isto diz o artigo, desde que está em Espanha, ausentou-se apenas por 10 meses, contando com a ida a Dubai e Luanda. Jesse nunca saiu da Espanha por ir tratar de outro assunto que não fosse familiar. Mano, quer dizer, vimos eu acompanhei muito, observei muito o Chissano, o ex-presidente de Uhum. Moçambique. Depois dele deixar de ser Moçambique, ele tornou-se um conferencista. Uhum. Ele andava pelo mundo, fazer conferências por aqui, por ali. Tantos outros chefes de Estado fazem o mesmo. Abdoulaye Wade vive lá em Espanha, aliás, em Senegal, uma vez a outra, viaja de aqui a acolá. Mas José Eduardo dos Santos fixou-se na Espanha e nunca foi mais para lá do União, quer dizer, ele foi lá descansar. Yeah. Ele fixou residência lá. Então, diz o seguinte: agora o tribunal responde. No entender das autoridades espanholas, tudo indica que a residência preferencial do malogrado cidadão era mesmo Barcelona. Quer dizer, mano, ele era residente de Barcelona. O Estado angolano exige para ser entregue o seu corpo, mas o tribunal diz: não, alto lá, ele era residente aqui, mas era residente como legal ou ilegal? Agora escuta. Se Luanda comunicasse Madrid que ele estava a viajar para a Espanha com entidade, escuta bem, com entidade com entidade diplomática. Escuta bem, mano. Se ele estivesse a viajar como entidade diplomática, o juiz entregaria o corpo ao Estado angolano, que enviou para aí. Jesse foi para a Espanha por decisão própria. Mano, a quem é que querem aqui enganar? Ele Epa, foi por decisão própria. Ele própria. não foi lá em missão diplomática. Não. Ele não foi em missão diplomática. Ele não era embaixador itinerante. Ele não era embaixador sem pasta. Ele era um simples cidadão. Em Angola, ele tinha o estatuto de emérito presidente do MPLA, o estatuto que diz a Constituição de ex-presidente do Estado, ex-chefe de Estado. Em Angola, ele tinha todo esse gabarito, mas ele entra em Espanha como um simples cidadão. Não, yeah. Agora, aqui vai mais outra pergunta. Ele fixa a residência em Espanha com passaporte diplomático. Aqui o tribunal disse que ele entrou de vontade própria. Mano Chico. E nem sequer o tribunal fala que ele entrou com um passaporte diplomático, vontade própria. Significa dizer que ele tinha nacionalidade espanhola, eles não querem falar. Se começarem a mexer com a cabeça do espanhol, o espanhol vai dizer ele é cidadão nacional. Ele Agora é escuta, cidadão. mano. Vê aqui o macaco escondido com o rabo de fora. Estava ilegal mesmo assim, estava ilegal mesmo assim na Espanha. Vivo ou morto, Espanha não pode entregá-lo a uma terceira parte, porque Jesse era era pai de filhos europeus. Stop. Era pai de filhos europeus. Mano, Vamos contar os filhos europeus. Isabelle, yeah, Gisé, dois, Coriandu, três. mas quem é outro que tem? Espera, enquanto o presidente da República tinha esses três, eu não duvido que o Zeno também tinha, ou tem.
Porque o Zeno, nesse momento, está preso ou está sob custódia do governo angolano no território nacional, ele não pode exibir o passaporte estrangeiro. Mas se Zeno pisa só na Europa, mano, ele também vai tirar o passaporte dele. Está a perceber como é que é? Então aqui vai mais uma vez question mark, mano. Nacionais ou estrangeiros. Estrangeiro. Mas, Epá, e mano, Gica, yeah. aqui na foto está um que já se identificou mesmo que é estrangeiro, o general Furtado. Ele mesmo falou a verdade dele, ele não é de Angola, é de Cabo Verde, ele falou. Ele é de Cabo Verde, mas apareceu aí a nossa compatriota da Lomba, que está ali defender, mas ele é angolano, foi para a guerra, para aquilo lá. Ele não é nada cabo-verdiano. Mas como é que não Não, é nada a cabo-verdiano? Aldina está a defender, a Aldina não devia defender, devia aceitar, porque a Aldina da Lomba também é cabo-verdiana. As pessoas devem aceitar, mano, nós na lei da nacionalidade, você é a nacionalidade angolana, nós temos uma coisa que as pessoas têm que saber, a lei da nacionalidade angolana, aprovada em 2005, o angolano não tem só nacionalidade por nascimento, o angolano também pode adquirir nacionalidade. E isso é muita coisa, às vezes que nós, às vezes é o que eu digo nas pessoas, queremos falar de direitos humanos e quando às vezes somos as pessoas mais agressivas, mais brutas. O artigo número 2 da Lei da Nacionalidade, modalidades, ele diz, nos termos previstos na presente lei, a nacionalidade angolana pode ser de origem A, B, pode ser adquirida. Então, um indivíduo que adquire a nacionalidade, ele também pode ascender, porque não tem nenhuma prerrogativa a dizer que se ele adquirir a nacionalidade, ser de nacionalidade adquirida, não pode ser presidente. Não tem nada que diz isso. A ver. Não, mas, mano, parece que na nossa Constituição, porque tu tens aí a Constituição à frente, eu não tenho, diz para tu ser chefe de Estado. Esse era o caso do Adalberto, para ele tentar concorrer como candidato a presidente da República, ele tinha que negar a nacionalidade, Rescindir. rescindir a nacionalidade estrangeira que ele tinha. Significa dizer, tu tens que obter só a nacionalidade angolana, tens que exibir a nacionalidade angolana pura e simplesmente uma única, porque tu vais ser representante do Estado angolano. Tu és o Estado angolano, ok? Agora, no caso de Eduardo Santos, quando estava vivo, enquanto presidente da República, ele já tinha ali no Curibeta, mano, o passaporte estrangeiro. Mal da E aqui, mentira. mano, imagina só. Então, aqui, esse camarada aqui, o general Furtado, antes dele tentar ir concorrer em Cabo Verde, quando houve o problema, eram 14 ou 70 milhões de dólares que estavam ali a lhe seguir, que ele tinha mandado em Cabo Verde, era já para preparar, talvez, para financiar a candidatura dele. Antes disso, quando ele era chefe de Estado-Maior, poucos gajos sabiam que ele era Cabo Ju. Não, Álvaro, uma coisa só que eu vou dizer. O general Furtado sempre abertamente aceita. Ele é uma das poucas pessoas, ele e o general Zé Maria sempre assumiram que não são angolanos. O general Zé Maria, qual Zé Maria estás a falar? Zé Maria da Segurança de Estado. Esse mais velho aí que está aí agora a falar à toa girar. Sim. Ele é de Santo Tomé. Aua. Nós temos que visitar, a lei angolana diz que você pode adquirir nacionalidade. São pessoas que chegaram ali pequenas, adquiriram a nacionalidade. Então, hoje na Inglaterra, pode vir a ser um primeiro-ministro da Inglaterra e a mídia inglesa tem medo de falar disso, que vem das comunidades menores. O próximo primeiro-ministro é filho de indianos e não são, os pais dele não são indianos que nasceram na Inglaterra, não, já vieram aqui grandes, já vieram adultos. E ele vai ser primeiro-ministro na Inglaterra. Ele nasceu aqui, ele se sente inglês, vai nascer primeiro-ministro. Esse caso seria bom nós angolanos começamos a ver esse caso um bocado diferente. Porque tá vendo, Principalmente nós imigrantes. Nós temos uma lei e a lei é clara quanto a isso.
Tá vendo, Mano Jica? A questão aqui é mesmo as pessoas saírem da ignorância. Esses debates desses temas é necessário nós começarmos a trazer em público, porque nós vimos, não é? Nós estamos aqui no Ocidente, os outros países falam disso abertamente. Eu vejo nigerianos que à vontade exibem quantas nacionalidades eles têm. Tu disseste muito bem, a Espanha tem essa lei, não é? Que concede nacionalidade para quem faz o investimento avultado. E sabemos abertamente, é a mesma política que tem os Estados Unidos. Uhum. Aqui na Itália, tem uma política, eles não te dão a nacionalidade, mas tu vens, fazes um investimento, fazes um depósito no banco e aquele depósito está a render juros, por causa dos juros que você está a fazer render com aquele, tu podes ter uma residência de ouro. Você é residente de ouro. Dão-te a residência, você pode estar em qualquer parte do mundo, vens para a Itália sem visto, sem nada, dorme, faz o que você quer, sai, e ninguém te toca, porque você é italiano por investimento. Yeah, yeah. Está a perceber? Existem essas políticas. Agora, nesse mesmo artigo diz, porque quis ler outras coisas aqui, queria nos criar um pouco mais de debate, mas hoje não vamos ficar muito tempo. Mano, a ex-mulher de José Eduardo dos Santos, a Ana Paula, há poucos anos, aqui diz assim, a viúva Ana Paula dos Santos adquiriu há poucos anos nacionalidade portuguesa e passou para os filhos Danilo, Breno e Josiane. Mano Olha, Gica, então são mais outras crianças europeias. Dessa vez são mais 4 aí, aumenta. são mais três. Mais três. Os primeiros três, mais três, mano, seis. José Eduardo Santos tem filhos portugueses. Os portugueses são Danilo, Breno, Josiane, Coriondu, Xizé dos Santos. A Isabel é russa, Também tem nacionalidade britânica, Isabel. tem britânica e seguramente deve ter portuguesa, mas não querem falar. Porque pelos investimentos que ela tem em Portugal, mano. Aí sim, de facto. Yeah. Ah. Agora, mano Gica, a coisa que me chateia, como é que essa gente faz política, quando está à frente dos microfones, ficam ali a incentivar as pessoas a não imigrarem, ficam a dizer, mas aqueles que estão lá fora têm que voltar. Estão a Fazem, sofrer. fazem discursos, mano, de criar ódio entre os angolanos que estão lá em Angola e nós, os outros que estamos aqui na diáspora. Qual é a razão da Ana Paula dos Santos vai ir pedir nacionalidade portuguesa? Ela tem tantos investimentos em Angola. Ela até agora ainda goza de cobertura diplomática angolana. Ela tem passaporte vermelho. Qual é a razão dela pedir nacionalidade portuguesa? Mano Gica, fala ainda Não, um pouco. Mano Álvaro, uma das razões que essas pessoas pedem nacionalidade portuguesa é porque eles começam a ver que o fim do consulado deles está a chegar, começam a ver os problemas e começam a olhar para as suas vidas, então acham que a melhor situação é pedir nacionalidade. E até para lhes agilizar nas viagens para determinados países, epa, ela pediu a nacionalidade portuguesa. Lhe facilitou mais, lhe facilita mais abrir as contas e fazer a sua dinâmica e na hora desses problemas ajuda. Só que aí passa a legitimar uma coisa muito forte, tendo a própria Ana Paula nacionalidade portuguesa, que dá direito do cidadão José Eduardo dos Santos ficar em território que as suas famílias também têm nacionalidade, uma vez se as famílias quiserem. Portanto, eu acho que esse caso de José Eduardo dos Santos é um caso muito, não digo sensível, mas é um caso que a gente tem que refletir. Tudo isso também é por causa dos erros do passado. Sim, mas, mano, estamos em campanha eleitoral. Eu não sou político, não me candidatei. Tu não és político, não te candidataste. Tu és um ativista Uhum. da linha da frente. Eu já alguém me chama também de ativista, mas não é o meu papel. Eu faço comunicação, que é diferente. O Mano Zica faz ativista. Eu faço comunicação. Eu organizo debates, eu trago informação, eu provoco, não é? Eu crio informação, eu sou criador de conteúdo, eu trago conteúdo, eu convido Mano Gica, convido outro pensador, convido um ativista, outro, e vem aqui e dá as suas opiniões. Esse é o meu trabalho, mas é assim.
querer ou não, nós já estamos a gozar também de certa influência, porque quando nós aparecemos nas redes sociais, o que nós dizemos, as pessoas não é, absorvem e aquilo cria, portanto, um eco. Mano Gica, quer ou não, é preciso nós denunciarmos certos comportamentos. Sim, Tu já tens feito isso, eu pouco, porque a minha linha é toda uma outra. Mas é assim, por ser angolano, refletindo num período desse, porque esse é o momento em que todo angolano deve exercitar o seu direito democrático, o uhum. direito ao voto. Mas para nós votarmos, nós temos que fazer esse debate, nós temos que discutir. Tem que haver conversas abertas, sim. Tem que haver conversa aberta. Então, eu só tenho que ir só votar, é obrigação votar se a lei diz que é obrigatório votar. Mas também a lei me dá a liberdade de eu chegar lá e não votar o boletim branco, não Yeah. é? Não pôr nada ali. E mais nada. Mas isso também não é correto, porque isso é ser hipócrita. Sendo sincero, ou você vota um ou vota o outro. Deixar assim branco, quem é que tem que governar o país? Você deixa para os outros, aí você está permitindo o corrupto continuar a corruptar. Sim. E você ali faz enfraquecer quem é a oposição, quer vir tentar fazer uma coisa diferente. Não digo melhor, mas fazer uma coisa É algo diferente. diferente, yeah. Mas agora, Mano Gica, o que eu quero aqui trazer a minha reflexão, a voz alta, transparentemente aqui, epa, Angola é nossa terra. Hoje nós estamos aqui pelas Europas, mas Angola é nossa terra. Os meus filhos nasceram aqui, mas meus filhos têm nacionalidade angolana. Ah, sim, a lei da nacionalidade fala mesmo isso. Eles têm direito, são mesmo Tá a angolanos. perceber? E eu existe, por semana, eu tenho meus dias que eu fico ali sentado a dar aulas de geografia da Angola nos meus filhos. A introduzir os meninos a entenderem a política angolana, pequenos. E tivemos ultimamente com a embaixadora angolana aqui, e os meus filhos olharam para a embaixada, minha filha disse, eu vou ser presidente de toda a África. E o meu rapaz disse, eu vou ser presidente da Angola. Tá vendo, mano? A embaixadora olhou assim para os meninos, perguntou, mas quantos anos tem? Eu disse, ela tem 7, o outro tem 6 anos. Quer dizer, nós temos que começar já a colocar, não é, o sentimento patriótico nos nossos filhos. Uhum. Mas agora eu estou a ensinar os meus filhos patriotismo, mas quem está a governar Angola hoje não está a preparar o futuro para os meus filhos. O país fica na mão de pessoas que fazem essas brincadeiras, fazem umas leis, mas fora da lei fazem outras coisas. Então, essas pessoas são fora da lei. Essas já são marginais. Quando se fala de marginais, nós vemos ali a nossa polícia armada em buscar meninos que roubaram botija de gás, roubaram uma galinha, lhes matam. Isso não é inadmissível, meu. As pessoas que mereciam castigo grande são esses que estão a meter barafunda no país. Isso é desordem pública. Tá Própria, vendo, mano? muita. Isso é desordem pública. Uma ex-esposa do chefe de Estado vai pedir nacionalidade. Isso é para fugir quê? Fugir fisco angolano? O dinheiro todo que ela ganhou em Angola, que ela foi depositar em Portugal, agora que tem nacionalidade portuguesa, quem é que vai beneficiar daquele dinheiro? São os portugueses. Ah, E os nossos exatamente. meninos ali em Angola, ok, que deviam beneficiar digamos assim, daquelas taxas que ela devia pagar em Angola. Os meninos vão continuar sempre ali despidos, andar descalços, andar de facilite, não é aquele chinelo lá, dito. Mano, o angolano tem que começar a ser um pouco mais sério. Yeah. O an- Epá, é inadmissível, mano. É inadmissível. É Não, inadmissível. Mano Álvaro, o grande problema é que muita gente não tem em mente essa situação que tu estás a dizer, por exemplo, disseste dos miúdos, dos filhos do Mano Álvaro, que estão a ser já eh, serem ensinados a ser patriotas. O que é o valor do patriotismo? Infelizmente, nós viemos de uma cultura que eu vejo que ainda há insistência. Pessoas, quer dizer, uma pessoa, daqui a pouco uma pessoa vai ter 50 anos, deixem de falar de política. Vocês. A política é o interesse nacional. Eu aqui em minha casa, os miúdos todos sabem.
a bandeira de Angola. Tanto é que houve um problema na escola, que a professora pintou a bandeira do MPLA no miúdo. O miúdo disse, não, essa não é a bandeira Não, de Angola. Me chamaram, vem aqui, não. Essa não é a bandeira de Angola. O miúdo, não, a professora, todas essa é a bandeira de Angola. Não, vamos chamar o pai dele, vem. Eu falei, não, fui lá com a bandeira, eu disse, não, essa não é a bandeira de Angola. Essa é a bandeira do partido que está no poder, o MPLA. A bandeira de Angola é essa que tem, está aqui, que tem a roda dentada, a katana, não sei o que, o miúdo. Por quê? Porque desde bebê, desde que eles nasceram, sempre tive nessa atividade e sempre também fui lhes dizendo, se você lhe pergunta quem é o comandante em chefe, ele sabe que é o João Lourenço. Se você lhe pergunta quem é o Adalberto da Costa Júnior, é o líder da UNITA. Tem que saber. Angola é nossa terra, as pessoas têm que estar interessadas. E nós é que temos que dar o interesse. Infelizmente, os nossos políticos não vêm aí e são. Por isso é que nós vemos que não se protegem, não se protege o futuro, porque eles não têm um pensamento, dentro do pensamento crítico, há um dizer muito forte de Aristóteles, que ele diz que o futuro custa e paga-se caro para manter o futuro. sim, isso ele tem razão. Exatamente, porque há quem pensa só vou trazer aqui e fica assim, não. Paga-se caro para manter o futuro. Mano, tá a Você. ver? Uhum. Porque eu quando fiz a sétima e oitava classe, eu fiz ali na escola comercial, que agora é Instituto Médio também, mas na altura era terceiro nível. Tínhamos lá uma matéria, porque aquilo era escola profissional, não é? Sim, sim, sim. Yeah. Tínhamos uma matéria ali que se chamava Organização do Estado Angolano. Essa matéria aprendi na oitava classe. E aquela matéria ensina a cidadania em Angola e isto estava dentro do, digamos assim, do currículo acadêmico para as escolas profissionais, mas a escola normal não tinham e muitos estudantes só vinham ter essa matéria no ensino médio. Eu propunha, eu propunha que aquela matéria devesse ser revista e tinha que ser introduzida já a partir da quinta classe, quarta classe. Os meninos têm que saber como é que o Estado angolano é organizado. Quais são os direitos do cidadão, quais são os deveres do cidadão, como é que está organizado o parlamento, o que é o Estado, a separação dos poderes. Mano, essa matéria não é uma matéria para deixar lá na 11ª ou 12ª classe. Isso é atraso. Você vê o cidadão angolano, não sabe nada sobre a organização do Estado angolano. Há angolano que não sabe que existe Constituição, a lei constitucional. Há angolano que não sabe. Yeah, não E sabe. o MPLA diz que assim está bom. O povo gosta do MPLA. Está aí a circular, não sei se é fake news, não é fake news, que diz que 93% dos angolanos têm confiança no presidente da República. E, No presidente João Lourenço. Pronto, Mano Álvaro, eu tenho conversado muito com um amigo meu e que às vezes ele diz, não, epa, vai haver alternância, mas ele depois quando vai ver o telejornal ou quando vê certos documentários ou certos vídeos, vê que o preço do arroz e o preço da carne quando baixa, o povo fica amigo dos outros. Então, isto é para dizer o que, Mano Álvaro? Nós precisamos de construir uma sociedade coerente. Eu digo mesmo nas pessoas, 2022 ainda não é um ano. Agora já estou numa posição boa para falar, guardei isso tudo para não falar o ano. 2022 não é um ano da alternância. 2017 a 2022 seria o ano da coesão. Estamos juntos. Mais velhos e jovens, estamos juntos. O ano da coesão. Quando partíamos para 2022, já não íamos mais chegar até 2027 para ter eleições, os outros iam estar partidos e nós íamos tomar o poder, a oposição ia entrar no poder assim, mas tinha que haver união. Os mais velhos, nós e os outros, todos unidos, a lutarmos juntos para uma alternância. 2017 a 2022 é o ano da coesão, o ano de juntar forças, o ano de falarmos de nós para nós, o ano de nós nos entendermos. Então, de 2022 para frente é o ano de cumprir a missão.
Por que que eu digo isso? Porque esta juventude que tem 30 anos agora, em 2017, mais 5 anos ele tem 2000, tem 35 anos. O que Uhum. tem 40, o que nasceu em 75, agora aqui 2022, ele tem 45 anos. Estamos a falar grupos de geração de pessoas que estão amadurecidas. E com a coesão, a união e conteúdos de união, as pessoas estariam mais fortes. Esses iam sair no poder. Porque para haver alternância tem que haver um plano. Alternância não é só falar na boca, alternância, e as coisas alternam. A alternância não é ouvir dizer, fazer um discurso bonito e amanhã dar uma cotovelada no outro. Não, não pode ser assim. A alternância não se ignora ninguém. Que isso? Até hoje, que isso? Ainda existem angolanos que querem alternância e subjugam os angolanos que vivem fora da Angola, os da diáspora. Sim. Mesmo estando na sociedade civil, esses fugiram, esses não são nossos, esses são traidores, esses só têm que contribuir. Nós temos que ser sérios. Por isso é que há uma coisa que eu digo nos meus irmãos direitamente panafricanistas. Eu tenho irmãos que são mesmo, da mesma forma que eu assumo como ativista, eles assumem todos os dias o panafricanismo deles. E a gente debate 24 sobre 24 horas, porque às vezes trabalhamos juntos, são da República do Congo, são do Congo Brazzaville. Eu digo, mano, quem está a apedrejar, quem está a matar o negro a preta, a pedra, é o próprio negro. Temos que parar com isso. Nós não, é mais fácil nós ficamos a falar aqui de política e de mudança e nós estamos a ver que mataram um grupo de etíopes ou de quenianos ou de senegalês na fronteira entre os Marrocos e a Espanha. Então, Uhum. nós temos que confrontar o Marrocos, temos que confrontar a Argélia, a Tunísia e o Egito, temos que cortar a relação, porque a nossa maior herança é o ser humano. Os nossos líderes da África subsaariana têm que falar dos seres humanos que estamos a perder. A travessia está no YouTube, a travessia da Etiópia até lá no Iêmen, é humilhação grave que os nossos povos passam. Então nós temos que tirar isso tudo. Mano Gica, olha, estás a tocar num ponto que eu sempre procurei refletir isso também a voz alta. E quando tocas de Etiópia para o Iêmen, é uma humilhação terrível. Mano, nós vimos aquelas coisas que foram ali a passar, não sei que pote, as nossas irmãs africanas, angolanas, que irem comer cocô. Essas são aquelas que querem riqueza imediata. Exato. Mas tem aquelas outras que vão nesses países, enganadas nos nossos países, que vão lhes dar emprego. Vão para lá para se tornarem domésticas desses árabes, não é? Mas chegam lá, se tornam escravas. Estou a deixar ali a imagem do Mano Gica, mete aqui a minha imagem, para me verem Yeah, bem. As nossas irmãs chegam nesses países, tornam-se escravas. Agora eu digo assim, essas irmãs, por que saíram dos nossos países para irem trabalhar no país desses senhores e serem empregados dessas pessoas?